Capítulo 9 da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. 2. Emprego da queima controlada em unidades de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. 3. Atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. Segundo, excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Terceiro, na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Quarto, é necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais. Parágrafo 1º. Os planos de contingência para o combate aos incêndios florestais dos órgãos do CISNAMA conterão diretrizes para o uso da aviação agrícola no combate a incêndios em todos os tipos de vegetação. Segundo, as aeronaves utilizadas para combate a incêndios deverão atender às normas técnicas definidas pelas autoridades competentes do poder público e ser pilotadas por profissionais devidamente qualificados para o desempenho dessa atividade, na forma do regulamento. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para a análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais.
Segundo, a política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Terceiro, a política de que trata o caput deste artigo contemplará programa de uso da aviação agrícola no combate a incêndios em todos os tipos de vegetação. Capítulo 10 do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecológicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição monetária ou não às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente a linha A, o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono. B. A conservação da beleza cênica natural. C. A conservação da biodiversidade. D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. E. A regulação do clima. F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. G. A conservação e o melhoramento do solo. H. A manutenção de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. 2. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha A. Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. B. Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. C. Dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, gerando créditos tributários. D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito na bacia de geração da receita. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. F. Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.
3. Incentivos para a comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como, a linha A, participação preferencial nos programas de apoio à comercialização da produção agrícola. B. Destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever, inciso 1, destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. 2. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. 3. Utilização de fundos públicos para concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis, destinados à compensação, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Segundo, o programa previsto no caput poderá ainda estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos artigos 4º, 6º, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri-los. Terceiro, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas A a E do inciso 2 do caput deste artigo, até que as referidas sanções sejam extintas. Quarto, as atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Quinto, o programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso 1 do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Sexto, os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Sétimo, o pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso 1 deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares, como definidos no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O governo federal implantará programa para conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, destinado a imóveis rurais, referente a autuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença em data anterior
anterior a 22 de julho de 2008. Artigo 43, vetado. Artigo 44. É instituída a Cota de Reserva Ambiental, CRA, título nominativo representativo de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação, inciso 1, sob regime de servidão ambiental, instituída na forma do artigo 9º-A da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. 2. Correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais exigidos no artigo 12 desta lei. 3. Protegida na forma de reserva particular do patrimônio natural, RPPN, nos termos do artigo 21 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. 4. Existente em propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Parágrafo 1º. A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário após inclusão do imóvel no CRA e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do CISNAMA na forma de ato do chefe do Poder Executivo. Segundo, a CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área de RPPN instituída em sobreposição à reserva legal do imóvel. Terceiro, a cota de reserva florestal CRF, emitida nos termos do artigo 44b da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a ser considerada, pelo efeito desta lei, como cota de reserva ambiental. Quarto, poderá ser instituída CRA da vegetação nativa que integra a reserva legal dos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do CISNAMA em favor de proprietário de imóvel incluído no CAR que mantenha a área nas condições previstas no artigo 44. Parágrafo 1º. O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão referido no caput proposta acompanhada de: inciso 1. Certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo Registro de Imóveis competente. 2. Cédula de identidade do proprietário quando se tratar de pessoa física. 3. Ato de designação de responsável quando se tratar de pessoa jurídica. 4. Certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. 5. Memorial descritivo do imóvel com a indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à reserva legal. Segundo, aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando, inciso 1, o número da CRA no Sistema Único de Controle. 2. O nome do proprietário rural da área vinculada ao título. 3. A dimensão e a localização exata da área vinculada ao título com memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. 4. O bioma correspondente à área vinculada ao título. 5. A classificação da área em uma das condições previstas no artigo 46. Terceiro, o vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente.
Quarto, o órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação de Sistema Único de Controle. Artigo 46. Cada CRA corresponderá a 1 hectare, inciso 1, de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição. 2. De áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. Parágrafo 1º. O estágio sucessional ou tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente com base em declaração do proprietário e vistoria de campo. Segundo, a CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis. Artigo 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente no prazo de 30 dias, contado da data da sua emissão, em bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 48. A CRA pode ser transferida onerosa ou gratuitamente à pessoa física ou à pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. Parágrafo 1º. A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput no Sistema Único de Controle. Segundo, a CRA só pode ser utilizada para compensar reserva legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da área a qual o título está vinculado. Terceiro, a CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de reserva legal, se respeitados os requisitos estabelecidos no parágrafo 6º do artigo 66. Quarto, a utilização de CRA para a compensação da reserva legal será averbada na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e na do imóvel beneficiário da compensação. Artigo 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. Parágrafo 1º. A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 44 desta lei poderá ser utilizada conforme PMFS. Segundo, a transmissão inter vivos ou causa-mortes do imóvel não elimina nem altera o vínculo de área contida no imóvel à CRA. Artigo 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos. Inciso 1. Por solicitação do proprietário rural em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 44. 2. Automaticamente em razão de término do prazo da servidão ambiental. 3. Por decisão do órgão competente do CISNAMA, no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA, cujos custos e prazo de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título. Parágrafo 1º. O cancelamento da CRA utilizada para fins de compensação de reserva legal só pode ser efetivado se assegurada reserva legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada.
Segundo, o cancelamento da CRA nos termos do inciso 3 do caput independe da aplicação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Terceiro, o cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel no qual a compensação foi aplicada.